É um grande prazer estarmos aqui novamente mais um webinar promovido pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Hepatopancreato-Biliar. Nesta noite nós teremos um webinar sobre tratamento percutâneo de lesões biliares e uma grande honra receber aqui o Dr. Mariano Jiménez, que fala com a gente diretamente de Buenos Aires, também o Dr. Marcelo Dias Sanches, aqui da UFMG, ambos com grande experiência nesse assunto. Tenho certeza que vai ser uma noite bastante proveitosa. Eu queria, de imediato, passar a palavra para o nosso colega de diretoria, Paulo Cardoso Soares, que é o nosso diretor para a Regional Norte, que vai conduzir os trabalhos e vai apresentar também os nossos apresentadores e debatedores. Então, um bom evento a todos. Obrigado. Obrigado, Aguinaldo. Boa noite a todos, aos nossos convidados e àqueles que estão nos ouvindo e vendo. Como o Aguinaldo falou, nós vamos tratar a nossa sexta webinar, promovida pelo capítulo brasileiro da Sociedade de Cirurgia Pancreato-Biliar. O tema hoje é tratamento percutâneo das estenoses das vias biliares. Nós teremos como apresentador nosso convidado, que é, como o Aguinaldo falou, da Argentina, em Buenos Aires, o Dr. Mariano Jiménez, professor titular da Universidade de Buenos Aires. Nós vamos ter o Dr. Marcelo Sanches, de Minas Gerais, professor associado do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas, coordenador do Serviço de Cirurgia de Fígado e Pâncreas do Hospital de Clínicas da UFMG. Ele vai apresentar alguns casos para a discussão, o Dr. Marcelo. Teremos como debatedores o Dr. Cássio Oliveira, doutor em Ciência em Gastroenterologia pela FMUSP, professor da Universidade Federal da Paraíba. E o Dr. Edmundo Lecampion, de Goiás, professor adjunto do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de Goiás. Como todos sabemos, isso é um tema extremamente importante. As estenoses das vias biliares continuam sendo um desafio no tratamento para nós cirurgiões e está muito relacionado exatamente a uma cirurgia que é uma das cirurgias mais realizadas no mundo todo, que é a colecistectomia, dentre outras causas das estenoses, obviamente. Então, acho que de muita importância, e vamos começar com a apresentação do professor Mariano, que vai nos premiar com essa exposição. Professor Mariano, pode começar. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Voy a tratar de compartir mi... Acá está. Bien. Bueno, acá está empiezo con mi presentación. En primer lugar, agradeciendo la invitación. En segundo lugar, pidiendo disculpas por mi portuñol, que va a tratar de ser lo más lento posible para que sea entendible. Y vamos a hablar sobre lesión de vía biliar, sobre todo nuevas posibilidades de tratamiento, que mucho es percutáneo, que es lo que yo más hago, y también endoscópico. Esto es mi disclosure. La charla se va a basar principalmente en lo que hemos escrito con muchos otros autores, en 4 papers recientes. Uno es un Delphi Consensus hecho por una serie de cirujanos de todo el mundo, Steven Strasberg, Wakabayashi, etcétera, de Europa, Asia y América, sobre lesión de vía biliar. Un consenso sobre colectomía segura y qué hacer ante una lesión quirúrgica, y las Tokyo Guidelines referidas a colecistitis en la parte que se refiere a lesión quirúrgica, y un último estudio hecho por nuestro grupo sobre visión crítica de seguridad y lesión quirúrgica biliar, publicado en la revista ABCD. Me gustaría
comenzar con un caso clínico, no tenemos para discutir, pero en líneas generales, este es un chico de 11 años de edad que tiene una colección posoperatoria con fiebre, con dolor, le colocan un catéter, el catéter empieza a venir bilis, en los días siguientes no cede la cantidad de bilis que venía por día, le hacen esta colangiografía. En un primer momento, los cirujanos actuantes dicen, bueno, nos quedamos tranquilos porque pareciera que es un problema del cístico. Entonces, si bien no podemos discutir ahora, pero uno podría decirse, ¿qué hacemos? ¿Esperamos y vemos a ver si se va agotando? ¿O le hacemos una papilotomía con o sin colocación de stent? ¿O stent sin papilotomía? ¿O le hacemos una relaparoscopía porque estamos dentro de la primera semana, 10 días de la cirugía? ¿O hacemos otra cosa? Primero, lo que tenemos que hacer es un mejor diagnóstico, porque al hacerle una resonancia se ve claramente que le faltaban las ramas derechas, sobre todo las derechas posteriores. Si ustedes vemos cómo está aquí, y esto que están viendo en hiperintenso, en esta resonancia, no es la vesícula, sino el lecho vesicular. A más presión se puede ver cómo hay un tironeamiento del hepático derecho en este paciente y lo que se presupuso al principio que era el carrefour biliar, la vía biliar derecha y la izquierda, eran los segmentos 2, 3 y el segmento 4. Entonces teníamos esto aquí, esta lesión del conducto hepático derecho, que es algo que se ve en las lesiones de la vía biliar laparoscópica. Entonces, la segunda pregunta que uno podría hacerse es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hepático yeyuno anastomosis de ese hepático derecho? ¿O hacemos hepatectomía derecha? ¿O esperamos a ver si eso va a la atrofia? ¿O hacemos algún procedimiento mini-invasivo? El procedimiento clásico que hubiéramos hecho nosotros hace 10 años atrás, un poco más, era una hepático yeyuno anastomosis con el hepático derecho. En la actualidad, estos pacientes nosotros los tratamos en forma mini-invasiva. Acá están viendo cómo pinchamos la vía biliar. Al pinchar la vía biliar pasamos un alambre. El alambre en el hepático derecho va a ir al subfrénico, porque por la angulación que tenía jamás va a ir para abajo, para el duodeno. Lo que hacemos es tomamos ese alambre por el subhepático, por donde estaba el tubo de drenaje, lo sacamos el drenaje, entonces el alambre entra por el hígado, va a la vía biliar y sale para afuera. Entonces nosotros reinsertamos por el subfrénico el alambre y lo ponemos hacia distal, hasta llegar al duodeno. Cuando hacemos eso, tiramos del alambre para que se enderece la vía biliar y le ponemos un catéter. Esto hace que la bilirragia, producto de esto, se trate, se cure, y esto va a curar con una estenosis, con una fibrosis, por lo cual se dilató luego con balón, y este es el resultado. Hasta a 4 años de esto, el chico tiene ahora 16 años, un poco más de 4 años, y sigue asintomático y con buena permeabilidad, sin necesidad de cirugía. Es así que ante un cálculo de la vesícula sintomático, sin riesgos asociados, hoy el gold estándar es la cirugía laparoscópica de la vesícula. Nosotros le hacemos visión crítica de seguridad, sobre todo en Francia, sumado a verde indocianina para mejorar la visión crítica de seguridad. Eso puede hacerse o no, está en discusión la verdadera utilidad de esto. Nosotros creemos que sí la tiene. Si está todo bien, va uno a hacer la colectomía laparoscópica. Si no se puede tener una visión crítica de seguridad o hay dudas, etcétera, ahí estaría indicada hacer la colangiografía intraoperatoria,
que si está todo bien uno sigue hacia colectomía laparoscópica y si no, hacer una colecistectomía subtotal. La conversión a cirugía abierta ya hay múltiples trabajos que dicen que no disminuye la lesión, sino que aumenta la posibilidad de lesión de vía biliar. Claramente la colecistectomía es la cirugía más común, no de urgencia, entonces tenemos que es abdominal, 750.000 a 1.000.000 de colecistectomías por año en Estados Unidos. Se interpreta que la lesión quirúrgica es 0,5%, pero las graves son 0,3%. Esto habla de 2.250 lesiones por año solo en Estados Unidos, o sea que es un tema importante. Muchas veces los minimizamos. Para no minimizarlo, una idea de Bernard Delamagne y Jacques Marescot es compararlo con el aeropuerto de Heathrow, fuera de pandemia, recibe 1.300 despegues y aterrizajes de aviones por día. Si tuviéramos 0,3%, estaríamos hablando de que 4 aviones por día se estrellarían. Entonces, para que vean la magnitud del problema que es la lesión quirúrgica de vía biliar. Obviamente, desde que empezó la cirugía laparoscópica, hubo grandes defensores, como en su momento fue en el año 91 Sir Alfred Cuschieri, y hubo grandes detractores, como por ejemplo Jordan Blanche, que en el mismo momento y en la revista de nuestra sociedad, la HPV, preguntaba si era realmente un hito o era una innovación peligrosa. Claramente no se hicieron estudios randomizados, a veces no se pueden hacer estudios randomizados con grupos controles, y hoy es el gol estándar y está bien que así sea. Si yo tuviera litiasis vesicular, me gustaría que me la operaran en forma laparoscópica. Pero cuando analizamos las causas de lesión quirúrgica de vía biliar, al principio se le dio importancia a la curva de aprendizaje y se dijo, como el que llenó este carro con demasiado peso, que la inexperiencia era la causa de las lesiones quirúrgicas. Pero cuando se siguieron evaluando, se vio que el exceso de confianza también daba lesión quirúrgica. O sea que realmente no pasaba por la curva de aprendizaje, no más que cualquier otra cirugía, el hecho de las lesiones de vía biliar. Si uno tenía una experiencia mínima y tenía un equipamiento que funcionara, con buena luminosidad, etc., las lesiones no tendrían por qué pasar. Las causas eran otras. Es así que surgieron dos ideas. La idea de Lawrence Way, que dijo, bueno, el problema está que los cirujanos malinterpretamos lo que vemos a veces, porque vamos con una idea tan preformada que malinterpretamos. Y él utiliza este triángulo de Canizza, donde claramente uno lo primero que ve es un triángulo blanco que en realidad no existe. Entonces dice, bueno, a veces los cirujanos dicen, acá está el cístico y en realidad es otro elemento. Steven Strasberg, unos años después, dijo, no, está equivocado Lawrence Way. El problema es que los cirujanos no vemos donde tenemos que ver y es ahí donde él elabora el concepto de visión crítica de seguridad. En mi opinión, como todo en la vida, la verdad está en el medio. Esto es como el cirujano que, bueno, el video parece que no corre. Bueno, si no corre el video, mejora si hacemos más rápido. A ver si podemos hacer que corra. No importa. Es así que uno se encuentra ante una lesión de vía biliar, a pesar de que pudo haber hecho las cosas bien, etcétera, pero bueno, por temas anatómicos, por temas técnicos, por temas inflamatorios, etcétera, llega una lesión de vía biliar, que el motivo de hoy es hablar sobre cuando se diagnostica en el posoperatorio o se trató en el preoperatorio, en el intraoperatorio, pero no totalmente. En el manejo posoperatorio hay un concepto generalizado ya hace bastante tiempo
de que lo ideal es tratamientos mini-invasivos con la idea de temporizar, con la idea de aquietar local y generalmente la cosa para después seguir con un tratamiento más definitivo. Y que estos procedimientos en general sean mini-invasivos, endoscópicos o percutáneos. Es así como drenamos colecciones líquidas en el posoperatorio si se presentan con síntomas. Si hay una colangitis aguda, la drenamos, en general en forma percutánea, para sacar al paciente de colangitis. Si hay una ictericia muy marcada, lo podemos drenar al paciente, como en este otro caso. Si el paciente tiene una bilirragia, esta se puede tratar por vía endoscópica y cuando es muy alta o muy compleja por vía percutánea o mixta entre endoscópica y percutánea. Le hacemos una buena visión anatómica, ya sea por una buena colangioresonancia o una opacificación de la vía biliar, para después orientarnos para hacer tratamiento definitivo si lo hacemos quirúrgico. Este paciente con una estenosis total, fíjense en la visión de frente, pero fíjense en la visión lateral, como una reconstrucción que uno pensaría que es fácil, se volvió relativamente fácil, se volvió más compleja cuando uno hace un buen criterio anatómico. Tenemos que chequear si no hay un compromiso no solo biliar, sino vascular. Por suerte, compromisos como este que están ustedes viendo en estos dos pacientes, donde hay lesiones vasculares, arteriales y venosas muy complejas, con lesiones de la vena porta o de la arteria hepática en su inicio, son infrecuentes. Generalmente conllevan una necesidad de tratamientos muy grandes y una altísima morbimortalidad. Lo que sí es más frecuente es la lesión vascular asociada a la arteria hepática derecha. ¿Por qué ocurre esta lesión de la arteria hepática derecha durante la colecistectomía y durante la lesión quirúrgica? Principalmente porque la arteria hepática derecha, como están viendo ustedes acá en estas tomografías de alta calidad de pacientes nuestros, ustedes ven que la arteria hepática derecha pasa muy cerca de la vesícula biliar. Por lo tanto, uno puede malinterpretar que es la arteria cística y poder ligarla. En general, ¿por qué es asintomático esto? Por lo siguiente, porque como hay un shunt muy frecuente entre la arteria hepática izquierda y la derecha a nivel del ilio, este shunt pasa de lado a lado y al pasar de lado a lado no tiene trascendencia clínica. Pero si ustedes van a hacer una reparación alta de la vía biliar, que pueden romper este shunt, o hacen una hepatectomía izquierda, van a dejar sin vascularización la arteria hepática derecha. Y recuerden que la vía biliar intrahepática se nutre exclusivamente de la arteria hepática. Por lo tanto, la anastomosis que puedan hacer para reparación del lado derecho, si no tienen este shunt funcionando, va a hacer que fracase en más del 70% de los casos, como un trabajo de hace ya varios años de Peter Niehaus. En nuestra experiencia, en un trabajo que realizamos hace unos años, observamos que el 33% de las lesiones de vía biliar tienen lesión asintomática de la arteria hepática derecha. Y cuando la lesión es alta o del hepático derecho, esta lesión concomitante de la arteria hepática llega al 52%. O sea que es algo muy común. En definitiva, lo que uno quiere hacer con el drenaje de la vía biliar es hacer que el paciente esté esté lo mejor posible para evitar reoperaciones y que uno pueda ir al tratamiento definitivo con el paciente local y en general lo mejor posible. Por ejemplo, en este paciente que tratamos junto con el doctor Javier Lenduar y Oscar Inventarza, nosotros le drenamos la vía biliar
el hepático derecho anterior, el hepático derecho superior, posterior y el hepático izquierdo en un paciente que había tenido una lesión quirúrgica dejando a la vista los 3 conductos, los 2 derechos y el izquierdo. Es una cosa bastante compleja, sobre todo porque estas lesiones son con el hook, entonces se asocian lesiones vasculares de quemadura también. Es así que antes decíamos, contemporizamos al paciente haciendo procedimientos mini-invasivos y después vamos al tratamiento definitivo que en general era la hepático-yeyuno-anastomosis. Hoy la cosa cambia. Si la estenosis es total, en general, o muy compleja, en general seguimos yendo a la hepático-yeyuno-anastomosis o en casos muy especiales hepatectomía derecha. Pero si la estenosis es parcial o reconstruible, preferimos tratamientos endoscópicos o percutáneos. Y esto es la corriente que hay en este momento en todo el mundo. ¿A qué me refiero con tratamientos endoscópicos o percutáneos? ¿Y por qué definitivos? Porque no es para temporizar, no es para que el paciente esté mejor un tiempo, sino para resolver el problema. Es así que, por ejemplo, en un paciente que tenga una lesión biliar lateral con bilirragia, nosotros lo drenamos. Una vez que lo drenamos, pasamos un drenaje, con eso se cierra la bilirragia, cura con estenosis, dilatamos con balón y este es el resultado luego del drenaje, luego de la dilatación con balón. Cuando es de lesión del hepático derecho, en este caso tenía clips más bilirragia, lo drenamos el hepático derecho, después que pasó la bilirragia dilatamos con balón y este es el resultado después. O en casos más complejos, donde hay una disrupción directamente del hepático derecho, por ejemplo en este caso, recanalizamos hacia el hepático común y el colédoco, recanalizamos, dilatamos con balón y este es el resultado. ¿Qué pasa cuando uno pone múltiples stent, etcétera, para crear estas dilataciones sostenidas? O sea, crear una dilatación que por un tiempo, cuando coloca 3, 4, 5 o 6 stent plásticos. Bueno, el maestro de esto es el doctor Guido Costamagna. Ahí estamos en una foto haciendo un rendezvous en una lesión de vía biliar, un tratamiento combinado que hicimos en Francia los dos. Él fue el creador de la idea de esta dilatación sostenida por vía endoscópica y lo que hizo es un seguimiento de los pacientes a 10 años y tuvo un éxito del 80% a 10 años, que es muy similar a cirugía. O sea que estos procedimientos mini-invasivos, cuando están bien hechos y bien indicados, tienen un porcentaje de éxito muy similar al quirúrgico sin necesidad de operación. A veces se pueden hacer estén totalmente recubiertos, que después se retiran. Esto es, si quieren, para discutirlo después, ventajas y desventajas con respecto a esta técnica. O estén biodegradables. Nosotros tenemos, yo diría, creo que la experiencia más grande del mundo a nivel multicéntrica con otros centros de España y nosotros aquí de Italia, y República Checa, donde colocamos stent de PDS, polidioxanona, igual que la sutura reabsorbible monofilamento, con muy buenos resultados, sin necesidad de tener que retirarlos luego de colocados, y lo cual es bastante interesante. Esta es la experiencia que tenemos en vía biliar y principalmente en hepático-yeyuno-anastomosis. Estoy viendo, no corren los videos, lo cual mejora si hacemos más rápido. En este caso, fíjense que es el tema de poder trabajar en conjunto entre vía endoscópica y percutánea. Aquí lo que vemos es que nosotros tratamos de pasar la estenosis, pero tenía no uno, sino 2 clips, y no de pasar la estenosis, este producto de los clips, no podemos pasar.
Entonces los endoscopistas desde abajo, en este caso, sí pudieron pasar, pero cuando fueron a dilatar estos clips, no pudieron dilatar por vía endoscópica. Entonces nosotros que estábamos trabajando con ellos en quirófano, lo que hicimos es tomamos el alambre de los endoscopistas. Una vez que tomamos el alambre de los endoscopistas y ya con buena rigidez, saliendo por la piel, por ahí introdujimos un catéter y pudimos dilatar con balón. Y ustedes ven antes en el círculo rojo los clips y después con el círculo verde los clips ya empezando a abrirse después de la primera dilatación con balón. Y fíjense cómo en este círculo amarillo se ve cuando hacemos ya la dilatación definitiva, cómo están totalmente abiertos los dos clips y cómo se ha restituido la anatomía sin necesidad de ir a una hepático-yeyuno-anastomosis. El problema que tiene tanto el tratamiento definitivo endoscópico percutáneo como el procedimiento definitivo de hepático-yeyuno-anastomosis es que puede fallar, que no tiene 100% de éxito ni uno ni el otro. Entonces hay que seguir estos pacientes y a veces hay que seguirlo por más de 10 años para hablar realmente de éxito. Lo que sí, cuando falla el tratamiento endoscópico percutáneo, en general hay que ir a cirugía, dejarse de hinchar con los tubitos e ir directamente a cirugía, porque el paciente puede ir a una cirrosis. Pero si el paciente falló la hepático-yeyuno-anastomosis que le hicimos, el paciente debe ir al tratamiento percutáneo y no seguir haciendo cirugías que cada vez tienen menos éxito, porque el paciente puede ir a falla hepática. Por lo tanto, la cosa se entremezcla en el tratamiento y en el seguimiento de estos pacientes. Me voy a dedicar más a hablar de percutáneo, porque ese es el tema de la discusión esta noche. En percutáneo drenamos el paciente con colangitis, pasamos la estenosis y después dilatamos con balón, como ustedes están viendo aquí. Este es el resultado que uno espera tener siempre. En casos más complejos, y esto es un caso hecho en Francia, en los quirófanos híbridos que tenemos en el IH-UIRCAT en Estrasburgo, son 3 de estos quirófanos, donde podemos hacer los procedimientos de alta calidad y de alta complejidad. Este es un paciente que tenía una lesión quirúrgica de vía biliar que tratamos en conjunto con el doctor Bernard de Lamagne. Lo que hicimos ahí fue drenamos la vía biliar. Uno diría viendo esto, bueno, es un hepático derecho e izquierdo, no hay mucho más que eso, pero el paciente tenía una doble vía biliar, derecho izquierdo anterior y derecho izquierdo posterior. O sea que realmente era y la lesión estaba en el posterior. Entonces, esto hacía que sin una tecnología realmente de calidad de imagen y de poder tener nuestros quirófanos, realmente tomografía, guía de navegación y posibilidad de reconstrucción, es realmente algo que hubiera sido totalmente imposible. Nosotros con la dilatación de anastomosis bilodigestivas teníamos publicado hace ya 10 años con nuestros primeros 94 pacientes, hoy tenemos más de 250 pacientes tratados con hepático-yeyuno post lesión quirúrgica con estenosis, es un número creemos importante. En ese momento teníamos 62%, ahora estamos superando el 65%, pero no es mucho más que eso. Pero fíjense que a largo plazo tienen éxito. Este es un paciente que en el año 98 hizo la lesión de vía biliar. El año 99 fue un paciente que tuvo una técnica hepático-yeyuno en el momento de la lesión, pero al año se estenosó del lado derecho y del lado izquierdo. Fue algo muy complejo, tuvimos que usar en ese momento, el año 99, colangioscopio, dilatamos ambos hepáticos con balón y a 19 años de seguimiento, ahora ya lleva 21 años de seguimiento, la paciente sigue totalmente asintomática y esto es un estudio de control de la paciente. El problema está, ¿qué hacemos cuando falla el tratamiento con balón después que el paciente ya tuvo la hepático-yeyuno anastomosis?
Acá podemos hacer generalmente lo que hacíamos en una nueva hepático-yeyuno-anastomosis o una hepatectomía en algunos casos. Por suerte, en pocos casos, trasplante de hígado, porque son muy complejos y con malos resultados. Y lo que estamos haciendo ahora es dilatación sostenida. Y con esto voy terminando. Dilatación sostenida, que es, bueno, es poner múltiples catéteres internos y 1 o 2 internos externos. Esto tiene la ventaja de que uno pone el catéter y al poner el catéter tiene estos múltiples catéteres, uno tiene la posibilidad de realmente de poder mantener una dilatación, y ya sabíamos por la experiencia endoscópica, no en anastomosis, que tenía Costamagna, esto tendría que tener más éxito, y de hecho lo tiene el mayor éxito que cuando lo hacíamos en forma solo con balón. Es así que hoy, cuando esto es de un lado o del otro bilateral, hoy cuando tenemos una estenosis de hepático de yeyuno que fracasó el balón, ponemos esta dilatación sostenida. Este es un trabajo, es el primer trabajo, pues una técnica nuestra, que salió la semana pasada en el Journal of Laparoscopic and Advanced Surgical Techniques, donde habla de nuestra experiencia en los últimos 10 años con esta técnica, que tiene resultados realmente muy comparables a la cirugía. En casos especiales ponemos stent biodegradables, estos que yo les contaba de polidioxanona, ponemos 1 o 2 stent, y que este paciente fue uno de los primeros que pusimos en el año 2011, hace 9 años, y a más de 70 meses, acá ustedes ven el resultado, pacientes asintomáticos. En una experiencia de 107 casos multicéntrico que hicimos con varios centros europeos y nuestro centro en Argentina, tuvimos una tasa de recurrencia del 18%, o sea, muy comparable a ese 80% de éxito que comentaba con dilatación sostenida Guido Costamagna, y esto es porque este stent produce una dilatación sostenida. Y lo más importante es que si tenemos, y fracasa, y tenemos que operar y hacer la re-hepático-yeyuno que estamos haciendo en un caso acá, cuando retomamos la vía biliar y cortamos la parte de fibrosis para hacer la nueva hepático-yeyuno, vemos que la inflamación es muy parecida a la inflamación común, o sea que no empeora el stent, incluso en la submucosa, y puede verse pedacitos de del PDS que se va, del stent que se va digiriendo. Para terminar, a los que les interese todo esto de la cirugía invasiva mínima, percutánea, etcétera, tenemos nuestro fellowship en Buenos Aires y en Estrasburgo, y los invitamos, nuestros cursos de todos los años en Estrasburgo, y un máster, a los que les interesa más la cosa más avanzada, un máster online y con una parte on-site en la Universidad de Estrasburgo, que es de 2 años de duración. Nada más, y para terminar con un resumen, les podría decir que en estenosis parciales nosotros hoy preferimos tratamiento endoscópico y o percutáneo. En las estenosis complejas o totales, una resolución quirúrgica que podrá ser abierta o laparoscópica dependiendo del caso y la experiencia del grupo. Y si tiene una astomosis, una estrenosis de anastomosis, preferimos endoscópico, percutáneo o endoscópico. Muchísimas gracias. Muito obrigado, doutor Mariano, pela excelente apresentação. Parabéns. E não vou abrir um pouquinho aqui para a discussão dos nossos debatedores, e se quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta, para depois nós passarmos para o doutor Marcelo para apresentar o caso e discutirmos. Então, algumas observações que nós observamos que a importância que tem em saber manusear, as variáveis são grandes, nós temos que observar se há isquemia ou de lesão vascular, isso é importante, pelo que eu percebi, né? E as formas de abordagem diferentes, tanto por via endoscópica como por via percutânea. Ou seja, as lesões mais proximais e as lesões distais têm abordagens diferentes, as lesões suprahilares e infrahilares também.
são as mais complexas, obviamente, as lesões mais proximais. Então, eu abro um pouco para a discussão dos colegas, doutor Cássio e doutor Edmundo, fique à vontade, podemos começar pelo Cássio. Alguma observação, alguma pergunta, Cássio? Gente, felicitações ao Mariano, brilhante exposição, prazer revê-lo aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta, Mariano. O tempo de lesão muda alguma coisa na sua abordagem? Primeira coisa. Então, se o paciente ele chegou com 4 dias, com 7 dias, com 10 dias, o processo inflamatório vai mudar alguma coisa? Primeira abordagem seria essa aí. A segunda, às vezes a gente tem algumas lesões com vazamento que impedem a dilatação ou com fístulas externas, principalmente das anastomoses biliodigestivas, que impedem a dilatação da via biliar e que dificultam um pouco o procedimento percutâneo. Qual que é a sua experiência nessas situações? Bueno, muchas gracias. Muy buenas las dos preguntas. Hablando del tiempo, de cuándo recibimos al paciente en relacionado con la lesión quirúrgica. Va a depender si es la lesión inicial o cuándo viene el paciente después de que se le hizo la anastomosis biliodigestiva, el hepático yeyuno anastomosis, y esta se estenosó. Empiezo al revés. La hepático yeyuno anastomosis. Si la hepático yeyuno anastomosis se estenosó, se cerró muy rápido, menos del año de la primera cirugía, de la reparación, y si esto es mucho antes del año, a los pocos semanas o a los pocos meses, tenemos que investigar si no hubo una falla técnica en la reparación. Entonces, estos son muchos de los pacientes que uno drena para sacarlo de la colangitis, pero después le hace una re-hepático yeyuno anastomosis. Esto por un lado. O sea, lo que no se puede hacer acá es decir, dice, el que solo tiene un martillo en la mano, todos los tornillos son clavos. No sé si esto traducido se entiende, pero en definitiva, lo que no se puede hacer es a todos los pacientes hacerle lo mismo. O a mí me gusta hacer percutánea y le hago a todos percutánea. No, no funciona así. A la otra parte, si el paciente se le drenó la vía biliar y me llaman a los 3 días, a los 2 días de la operación, 2 días de la operación, que está con una bilirragia, etcétera, pero está dirigida, yo hago procedimientos percutáneos, etcétera, y acá ya contesto la segunda pregunta. Si tiene bilirragia, etcétera, la vía biliar va a estar muy fina, más fina que lo normal, pero a esta altura tenemos la experiencia de más de 5.000 casos drenados en general, que que esté fina o dilatada la vía biliar no nos cambia la conducta. Entonces es un poco más complejo, pero no nos cambia la conducta. Y entonces tratamos de orientar esa bilirragia y tratar de cerrar esa bilirragia. Si el paciente está en el posoperatorio casi inmediato, 2 días, etcétera, y lo que tiene es un coleperitoneo, tiene bilis por todo el abdomen, si bien podemos drenarlo en forma percutánea, pensamos que una reoperación puede ser muy beneficiosa. Entonces, incluso si el paciente está en buen estado, es un caso donde podemos cambiar este manejo que les dije y hacemos una reoperación temprana. Pero eso depende mucho de caso a caso. Ok. Uma última pergunta. A fluorescência está sendo utilizado para verificar a vascularização das regiões em algumas anastomoses. Você tem alguma experiência em uso de fluorescência nas reoperações desses pacientes com lesões de via biliar? Bueno, en Francia, en Estrasburgo, nosotros tenemos a Michele Diana, que tal vez sea una de las 5 o 6 personas con más experiencia en general en todo lo que es verde indocianina en cirugía. O sea que nosotros usamos verde indocianina, yo les diría, absolutamente para todo, incluso estamos en una serie de investigaciones, etc. Incluso yo lo saqué porque ya la charla era muy larga y no podía seguir sumando cosas. Es más, tenía que haber sacado alguna más de las que saqué para que se hiciera más corta,
acerca de cómo se ve con verdeindocianina la estenosis, la lesión. O sea que a veces que uno dice para la reparación, a veces cuesta encontrar el cabo cuando está muy arriba, etcétera. Con Indocyanine Green se ve fantástico. O sea que es muy útil. La respuesta es, no se dio para en una lesión usar verdeindocianina en nuestra práctica, en la reparación. Sí en animales, en experimentación, pero no en la práctica. Lo que sí mucho es para evitar lesión, para mejorar la visión crítica de seguridad. Gracias. Perdón, tampoco para ver que se podría usar para ver la vascularización de la IDRUC que vos llevás para la anastomosis, pero no se habló, pero no se llegó a un caso para que realmente uno dijera este caso podía ser interesante, etc. Muchas gracias. Bom, Edmundo, você quer fazer alguma consideração? Sim, primeiramente agradecer aí ao colégio pela essa excelente iniciativa, como sempre, brilhantes exposições, a presença aí do professor Aguinaldo, Paulo Amaral, Alessandro e toda a turma aí, e agradecer e elogiar muito a palestra do professor Mariano, sem dúvida alguma, num ambiente de tanta incerteza, né, que é como se a gente deve tratar de fato essas lesões complexas da via biliar. É muito interessante a gente ouvir uma observação, a experiência, né, de alguém tão renomado quanto o professor Mariano. Eu queria fazer duas perguntas bem objetivas, professor Mariano. A primeira é, no paciente que apresenta, aqui no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, né, a gente tem uma casuística de 45 lesões com 20% de lesão arterial associada, e todas de artéria hepática direita. No paciente que já apresenta a lesão arterial associada e o paciente apresenta uma lesão parcial da via biliar, o senhor opta sempre pelo tratamento já percutâneo ou o senhor opta pelo tratamento operatório em vigência da lesão arterial? E a segunda pergunta seria, naqueles pacientes com lesões crônicas da via biliar, onde fica muito incerto se o paciente evoluiu ou não para uma cirrose hepática secundária, né, a estenose biliar, quando o senhor indica biópsia hepática? Em todos os pacientes? Bueno, muy buenas las dos preguntas. Empiezo por la segunda porque es más fácil, acerca de la eventualidad de una fibrosis o cirrosis. Nosotros cuando nosotros empezamos con todo esto en el año 90 y pico, hace 25 años, con tratamientos percutáneos, sobre todo de hepáticos, yeyuno, anastomosis, etc. Todos los libros dicen que la cirrosis necesita, cuando hay una anoxia importante, por lo menos un año. Nosotros hemos visto cirrosis a los 6 meses de colangitis a repetición por lesión quirúrgica. O sea que realmente es una anoxia muy compleja. Tanto es así que nosotros sistemáticamente le hacíamos biopsia hepática a todos los pacientes que venían cuando habían tenido algún tipo de tratamiento previo y llegaban con esa falla del tratamiento previo. Le hacíamos biopsia a todos y veíamos un porcentaje, sobre todo de fibrosis, importante, y de cirrosis, por suerte, siempre fue más vale bajo. Nosotros en la actualidad, si el paciente está asintomático y no tiene factores para pensar en una cirrosis, que es una imagen característica, varices esofágicas, algún tipo de hipertensión portal, etc., nosotros no le estamos haciendo biopsias sistemáticas a los pacientes. O sea, la hacemos si el paciente tiene una imagen o tiene una sintomatología o un laboratorio compatible con fibrosis severa o cirrosis. Si no, no la estamos haciendo sistemática. Eso cambiamos en los últimos, yo diría, 10 años. Segundo, acerca de... lesão arterial associada. Perfecto. Bueno, la historia
muy rápido, es así. Hace unos también 10 años, sí, calculo que en el 2008, 2009, cuando Peter Niehaus dice que un poquito más por ahí, cuando dice Peter Niehaus que la lesión arterial y la lesión asintomática de la arteria hepática derecha es algo muy común, nosotros estamos convencidos de que no era cierto. Entonces yo dije, vamos a hacer un trabajo, porque yo creo que Peter Niehaus se equivocó. Por supuesto, el equivocado era yo, no era Peter Niehaus, por supuesto, pero los argentinos, sobre todo los porteños, somos un poquitito así, que creemos que no sé, que la cosa pasa por nosotros. Entonces hice el trabajo. En ese momento, no, hoy hacemos o angioresonancia o angiotomografía para esto, pero en ese momento no, y le hicimos arteriografía a casi 40 pacientes consecutivos con lesión quirúrgica, y ahí es donde observamos el 33% de lesión asintomática de la arteria hepática derecha. Y ahí nos dimos cuenta que es muy probable, por supuesto no lo vamos a estudiar, pero es muy probable que muchos pacientes con colecistectomía laparoscópica, que no pasó nada, deben tener también lesión asintomática de la arteria hepática derecha, por un tema anatómico. Ahora, esto ¿tiene implicancia en el tratamiento, en el algoritmo de tratamiento que uno va a hacer? Depende. Si el paciente, vos le vas a hacer una anastomosis, una hepático-yeyuno anastomosis o una hepatectomía derecha para resolver la patología, la respuesta es no. No tiene ningún sentido estudiar la arteria hepática derecha a ver si está lesionada o no. Por el contrario, si vos vas a hacer un tratamiento que sabés que va a ser más complejo, vas a tener que hacer una bihepático-yeyuno anastomosis, vas a tener que levantar el hilio para la placa para poder hacer la anastomosis, ahí creemos que es mandatorio hacerle la angiotomografía. ¿Por qué? Porque si tiene lesión de la arteria hepática derecha y vos vas a tener que hacer una cirugía muy alta, muy compleja, te conviene insistir en tratamientos percutáneos o ir directamente a la hepatectomía derecha. En cambio, si tenés una buena vascularización, no hay lesión, etcétera, sí podés ir a hacer una bihepático-yeyuno, etcétera. O sea que en eso te cambia la conducta y en eso la estudiamos. Si no, ya no la estudiamos más tampoco sistemática en todos los pacientes. Muito bom. No sé si te confundí, si fui claro en... Perfeito, perfeito. Então, vamos dar continuidade para a apresentação dos casos. O Marcelo vai apresentar, né, Marcelo? Alguns casos nós vamos discutir. Isso. Cada caso dele, vamos colocar em discussão na mesa com todos. Okay? No final de tudo, nós vamos abrir as perguntas daqueles que estão nos assistindo, dentro do limite que a gente puder. Tá bom, Marcelo? Você quer apresentar o primeiro caso, então? Sim, Paulo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Só um minuto. Vocês estão vendo agora? Compartilhar. Agora está entrando. Agora. Sim? Perfeito. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, então. E vou apresentar alguns casos sobre o tratamento percutâneo, então, da lesão da via biliar. E esses casos são todos casos pessoais. Nós trabalhamos no serviço público e no serviço privado, pacientes verdadeiros, sem nenhuma maquiagem, né, a vida real, o que a gente vê no dia a dia.
Eu escolhi alguns casos controversos no sentido que existem várias condutas certas, não tem nenhuma conduta aqui que vai ser certa em relação à outra. E eu quero dizer que o que eu falar aqui, o expor, vai ser a conduta minha pessoal e a que a gente faz no Hospital das Clínicas da UFMG nesse tempo todo. Meu conflito de interesse é que eu sou cirurgião, igual ao Mariano, então é o único conflito de interesse que eu tenho. Nós trabalhamos junto com um ultrassonografista, com um radiologista lá no HC e também no sistema privado há mais de 15 anos. E no serviço público, nós realizamos os procedimentos no bloco cirúrgico com arco em C, no serviço privado, no setor de hemodinâmica, com um aparelho, equipamento muito melhor. E todos os nossos casos, nós realizamos a punção ecoguiada. Nós achamos que ela tem muitas vantagens, porque nos permite evitar, principalmente a artéria hepática e a veia porta também, e com isso complicações, tipo hemobilia, e também permite que nós façamos punções periféricas aqui de ductos muito distais e que não necessariamente estejam dilatados. Então, vamos começar com o primeiro caso. Eu vou interrompendo e perguntando para os apresentadores, e a gente vai, assim, então, discutindo. Então, o primeiro caso, uma mulher de 43 anos, assintomática, realizou uma ultrassonografia de rotina que veio colecistolitíase. Então, em maio de 2009, ela fez uma colecistectomia, dita sem intercorrências, porém, no relato hospitalar, é que a cirurgia durou 5 horas. Uma semana após, drenagem de bile pela ferida operatória, foi realizada uma drenagem percutânea. Esse dreno ficou drenando bile por 2 meses, quando parou, foi retirado, e 3 meses depois da retirada do dreno, a paciente ficou ictérica. Aqui está a ressonância magnética dessa paciente. Os senhores podem observar, então, uma obstrução, né, logo abaixo, né, da junção dos ductos hepáticos, direito e esquerdo. E a gente pode também observar que existe uma falha em torno de 1,6 cm entre a obstrução e o colédoco distal. Então, diante dessa situação, uma estenose praticamente completa da paciente ictérica, com uma falha do ducto hepático, qual a conduta aí frente a um paciente com esse quadro clínico? Mariano? Bueno, la paciente cuando viene está con ictericia, pero no está con colangitis o tiene colangitis. No está con colangitis, só icterícia. Bueno, uno podría hacer 2 cosas. Uno podría ir a operarlo directamente y hacer una hepático y una anastomosis, o uno, porque hay una unión entre el hepático derecho y el izquierdo, si bien está a nivel de la unión, o uno podría ir a hacer un drenaje percutáneo que podría ser prequirúrgico, que puede ayudar a una cirugía para encontrar más fácil el muñón, y eventualmente uno podría ver si podría canular el trayecto, aunque se ve que es un trayecto largo, ¿no? Pero creo que las 2 opciones serían correctas en este paciente. Em relação à propedêutica de lesão vascular, Cássio, você acha que a gente deveria fazer essa propedêutica antes de decidir pela abordagem percutânea ou cirúrgica? Ou já partir para uma das 2 opções que o Mariano falou? Essa paciente, ela foi drenada, foi retirado o dreno e você está vendo ela agora 3 meses sem nenhum sinal de peritonite, é isso? Sim, sem nenhum sinal de peritonite, sem colangite, só icterícia. 3 meses depois, sem sinal de peritonite, sem colangite, sem icterícia, teoricamente eu partiria direto para o paciente. Eu acho a propedêutica importante, mas na impossibilidade de fazer no serviço público, onde a gente tem uma maior dificuldade, eu partiria direto para fazer uma
anastomose hepático-jejunal alta. Na clínica privada, onde eu tenho condição, eu faria a propedêutica, mas não mudaria teoricamente muito a minha conduta. Com essa imagem, ela estando livre de processo inflamatório, ela não tendo colangite, ela tendo uma dilatação importante da via biliar, eu partiria para a anastomose hepático-jejunal. Bom, nós optamos pelo tratamento percutâneo eu perguntei, o Mariano já falou, né, em relação à propedêutica, eu acho que ela deve ser feita também, porque é uma lesão alta. Quanto mais alto a lesão da via biliar, maior a chance de haver, então, lesão vascular associada. Essa paciente, então, foi submetida à drenagem percutânea, onde nós podemos observar, então, a obstrução e uma fístula, né, hepático-duodenal, que é muito comum de acontecer nesses pacientes que ficam com dreno no espaço subhepático, dreno pós-operatório. Eu queria saber a opinião do Mariano, mas nós encontramos isso em muitos casos. O paciente ele tem uma fístula, provavelmente por causa do dreno que fica ali, erode a parede do duodeno. Então, é muito comum esse achado. Mariano, você tem experiência? Qual que é a sua incidência disso? Tenemos un trabajo publicado hace bastante tiempo donde lo vimos en el 23% de los casos, o sea que 23% de los casos tenía fístulas biliares benignas espontáneas. Y esa es una de las causas por las que los pacientes con estenosis aparentemente totales de la vía biliar no están con acolia y no están a veces con fosfatasa alcalina muy alta, pero no ictericia, no con bilirrubina alta. Estas fístulas no son buenas, son malas, porque baja algo de bilis y sube mucho de bacteria. Entonces, es un tema. O sea, pero es algo que es muy frecuente. Yo dije 23%, pero creemos que es mucho mayor, pero no lo pudimos documentar. Pero el 23% lo pudimos documentar. O sea, estoy totalmente de acuerdo con vos que es algo frecuente, pero no es algo bueno, es algo que a veces lo usamos para recanalizar el trayecto, pero eso es un tema de discusión que yo lo dejo para después, un poquito después de tu caso. Depois da drenagem, essa paciente fez uma investigação com uma angiorressonância e, aparentemente, a via biliar estava boa, mas, se nós olharmos esse exame mais de perto, nós podemos observar que existe uma estenose da artéria hepática comum e esse paciente tem uma artéria hepática esquerda proveniente da artéria gástrica esquerda e que faz, então, um shunt aqui que está irrigando o lado direito do fígado. Essa paciente, então, ela foi submetida a uma arteriografia e nós podemos observar da arteriografia que nós vemos uma estenose bem junto a um clipe colocado durante a colecistectomia e essa estenose, então, foi dilatada com um balão, foi colocado um stent e aqui está o efeito pós-dilatação, uma revascularização do parênquima hepático, da artéria hepática, por causa dessa estenose. Isso foi feito logo depois da drenagem biliar, uma paciente, então, sem icterícia, sem colangite, com tempo para fazer essa propedêutica. Depois desse tratamento, ela aguardou 3 meses e foi submetida, então, a uma hepático-jejunostomia em Y de Roux. O catéter de drenagem externa, nós utilizamos durante o perioperatório, nós passamos um fio-guia, tiramos o catéter e trocamos por um catéter de drenagem interna e externa, e ele serve, inclusive, para descomprimir a anastomose, serve para moldar a anastomose, fazer colangiografia
e tratar uma eventual fístula biliar. Aqui, então, o pós-operatório, o catéter biliar do lado esquerdo, um dreno subhepático, e a colangiografia realizada no pós-operatório. Geralmente, nós fazemos essa colangiografia uns 2 meses depois, esse catéter fica fechado, ele não fica aberto na bolsa, e retiramos esse catéter e a paciente, então, ela é acompanhada e está assintomática até então. Alguém quer fazer algum comentário sobre o caso? Edmundo? Marcelo, só uma pergunta. A indicação da angioplastia da artéria hepática direita foi só pelo aquele aspecto da estenose ou existia algum indício a mais, como, enfim, que você... distúrbio perfusional do lobo hepático direito pelo exame de imagem? Porque a gente tem muita circulação colateral na placa hilar, então subentende-se que você tem circulação suficiente apesar daquela estenose. Eu concordo com você, Edmundo. Pelo que a gente viu ali no enchimento da arteriografia, não pareceu mudar muita coisa essa angioplastia, não. Então, se essa dilatação era realmente necessária, porque parecia que havia uma compensação através de um shunt. Pelo que eu estou entendendo, é isso. Então, assim, se a paciente não apresenta no pós-operatório, após detectado uma estenose, e ela não tem nenhum distúrbio, a via biliar só vai aparecer com algum tempo, né, do lado direito, mas ela pode apresentar alguns exames elevados persistindo e que pode indicar uma perfusão hepática, né? Então, a pergunta que fica, quando não tem realmente nenhum tipo de repercussão clínica ou na imagem, e a gente sabendo que nós temos um grau de comprometimento de lesão associada, se nós devemos apenas solicitar uma angiotomografia, não, ou apenas nos casos em que nós desconfiamos clinicamente ou por imagem que tenha algum comprometimento. Uma vez fazendo e vendo que tem, que está enchendo por outra via, a pergunta que fica para deixar clara é se nós devemos atuar nessa artéria ou não atuar nessa artéria e deixar como está. Está com um balão lá em cima, eu entendo que o Marcelo pode dizer, nós já estávamos lá, vamos melhorar como era antes e aumentar melhor, vamos diminuir qualquer chance. Talvez ele vai dizer, ele pense dessa forma, se eu acho melhor, eu estou lá com o balão, já fiz a arteriografia, e eu estou vendo, eu dilato e pronto. Marcelo, comente isso, por favor. É isso. Qual que é a questão aí? Na ressonância, a estenose ela parecia uma estenose muito mais importante. A gente não sabe aqui se essa perfusão está vindo pela artéria estenosada, se é pela circulação colateral. E aí tem alguns detalhes que a gente pode discutir. Primeiro, essa estenose pode evoluir para uma obstrução completa. E pode ser que a circulação colateral não seja suficiente para perfundir o lado direito do fígado e esse paciente vai ter problemas biliares que só vão se manifestar tardiamente. A primeira questão. Segunda questão, durante a cirurgia, pode acontecer de ter que se fazer uma dissecção alta na placa hilar e existe um risco de lesão dessa circulação colateral. Isso é até descrito isso. Então, na reconstrução, existe esse risco de lesão dessa circulação colateral. A gente não sabe também, previamente, se isso vai acontecer ou não. Tendo em vista que eu não sei se essa perfusão é pela artéria ou pelo shunt, eu não sei o grau de estenose, eu não sei como vai ser minha cirurgia, se eu vou ter que abrir e entrar dentro ali do parênquima hepático na placa hilar. Então, essa paciente foi para uma arteriografia, e aí, na arteriografia, você detectou a estenose,
você não vai deixar de tratar, né? Você já está lá para diagnóstico e tratamento. Então, foi feito o stent e eu discordo do Cássio, eu acho que a perfusão melhorou muito depois da dilatação. Mas é uma questão aí, como eu falei, são casos onde tem várias condutas possíveis e eu trouxe justamente para fomentar a discussão aí dos casos, né, das condutas. ¿Alguien quer comentar más alguna cosa? Sí, Marcelo, dos cosas. Muy bueno el caso. Dos cosas. Primero, la discusión si habría que haberle hecho la angioplastia o no es muy interesante, pero no tiene mayor implicancia. ¿Por qué? Porque el hecho de encontrar una estenosis y no un stop total es mínima. O sea, yo nunca vi una estenosis parcial posible de resolver en forma endovascular como tu caso. O sea, ¿qué quiere decir? Que es excepcional. Lo que sí sabemos es que si vemos el stop total, no tiene ningún sentido hacer ningún tipo de revascularización quirúrgica o hacer alguna cosa más rara, etc. O sea, viste la oportunidad, la tomaste, me parece fantástico, pero la verdad que es excepcional. Particularmente creo que en este caso no hubiera cambiado la conducta, no hubiera cambiado la evolución del caso, porque la cirugía no llevó a hacer una anastomosis muy alta. Pero lo hiciste, está muy bien, pero sepamos que esto es excepcional. Lo común es que si está estopiada, está cortada, no hay posibilidad de tratamiento endovascular. La segunda cosa, que creo que a lo que me quería referir, vos podés ir a algunas imágenes cuando se ve la fístula con tubo digestivo, con duodeno, ¿podés mostrar esa imagen? ¿La imagen? Para atrás, porque yo querría esto, ¿no? Na ressonância já tinha um pontinho e aqui sí. Na drenagem, aqui. Sí, ahí está. Uno podría decir, podría haber una pregunta, que decir, si tenés esto, ¿por qué no canulás la fístula, dilatás la fístula y tenés una buena unión entre vía biliar y el intestino? Ahora, ¿esto se puede hacer técnicamente? La respuesta es sí. La dilatación que vos puedas hacer, ¿puede ser durable en el tiempo? La respuesta es sí. ¿Hay que hacerlo? La respuesta es no. Porque lo que le estás haciendo, si tenés suerte y no se restenosa y anda todo bien, es una hepático duodeno anastomosis, que sabemos que es una pésima cirugía porque tiene colangitis ascendente. ¿Qué pasa si esto es con el yeyuno? Bueno, podés hacerlo si el paciente es muy mayor, si el paciente no está en condiciones de ir a una nueva cirugía hepático-yeyunal, etc. Pero recordando que en general estos son pacientes jóvenes, porque la colecistectomía se hace en general en pacientes más vale jóvenes, de 40 años, 40 y pico de años o menos. Entonces, la hepático-yeyuno hecha y derecha es la mejor opción. O sea que, en resumen, uno se puede ver tentado a resolverlo percutáneo, pero creo que hubiera sido un error y te felicito por haber hecho el hepático yeyuno anastomosis. Terminando esse caso, eu queria só chamar a atenção, porque o professor Mariano já falou, sobre a drenagem biliar, então, transhepática pré-operatória. Nós, no Hospital das Clínicas, todos os casos, nos últimos 10 anos ou mais, mesmo nos pacientes que nós achamos que a indicação do tratamento é cirúrgica, nós fazemos a drenagem biliar pré-operatória. E as vantagens são que ela trata a icterícia e o prurido, ela trata a colangite, transforma o procedimento cirúrgico em eletivo, permite o estudo preciso da via biliar proximal e, durante o procedimento cirúrgico, ela ajuda na identificação perioperatória da via biliar, que pode ser muito difícil.
é uma conduta pessoal, nossa, né, minha, do grupo, do HC. Existem condutas de se operar esses pacientes já sem fazer a drenagem pré-operatória, mas nós vemos, então, diversas vantagens na drenagem pré-operatória. O Mariano já falou isso, eu acho que a gente pode passar para o próximo caso, e que nós vamos ter mais coisa para discutir, coisas bem interessantes. Segundo caso, um homem de 34 anos, assintomático, uma ultrassonografia de rotina evidenciou colecistolitise. Em outubro de 2013, ele fez uma colecistectomia laparoscópica, que foi convertida no mesmo ato operatório por uma hepático-jejunostomia. 5 meses depois, ele teve icterícia, colangite, que tratou e teve uma boa resposta ao tratamento antimicrobiano. Ele foi submetido a uma ressonância, uma colangiorressonância, e essa, então, é a imagem, uma estenose da hepático-jejunostomia, tipo bismuth 1. E a minha pergunta é, qual a conduta diferente daquele outro paciente? É uma estenose, então, já mais tardia, 5 meses depois, uma estenose, do ponto de vista cirúrgico, boa de se tratar, que ela está abaixo da bifurcação dos hepáticos. Está aberta aí, Edmundo, Cássio, Mariano. Eu insisto na questão nessa dilatação percutânea. Eu acho super interessante a experiência de vocês, mas, de fato, aqui a gente só drena a via biliar, de fato, se há sintoma, né? No caso, prurido ou colangite. Senão, a gente já parte para uma cirurgia de fato, estudando, fazendo estadiamento. E nesse caso, especificamente nesse caso, por ser uma cirurgia com 5 meses, né, de realização com esse nível de estenose, se eu não houver lesão, se não existir lesão arterial associada por um exame de imagem adequado, se eu tivesse um serviço privado, eu tentaria uma dilatação percutânea transhepática, mas no serviço público, como nós não temos esse serviço disponível, essa paciente iria para uma reanastomose, para uma rehepático-jejunostomia. Bom, então, a conduta, né, a dúvida era essa. Esse paciente foi para o tratamento percutâneo inicialmente, e o que a gente viu, uma obstrução completa da anastomose. Não foi possível passar a obstrução, e nós fizemos uma drenagem biliar externa, somente uma drenagem biliar externa. Marcelo, deixa eu discordar um pouco, porque, assim, nesse caso, a gente sabe que tanto a reoperação quanto a drenagem percutânea tem um índice de insucesso para esses pacientes. Lógico que a cirurgia, o índice de sucesso é maior do que o percutâneo, mas antes de partir para a cirurgia, eu tentaria uma dilatação percutânea com a colocação de prótese. Gostaria de ouvir a opinião do professor Mariano. Sí, totalmente. Yo creo que estos pacientes vienen a la consulta porque están con colangitis. O sea que ir a hacer una rehepático-jejuno-anastomosis en un paciente con colangitis no es lo ideal. Entonces tienen que ir a un drenaje percutáneo para sacarlo de la colangitis. Una vez que ya está el drenaje percutáneo, se ve si uno puede pasar la estenosis y dilatarlo. Si tiene éxito, se evitó la rehepático-jejuno-anastomosis, que es una cirugía compleja y no libre de fracaso. Si no tienen éxito, va a la rehepático-jejuno-anastomosis. Ahora, en este caso que hizo Marcelo, está muy bien drenado, no pudo pasar. Mi consejo sería, esperen 48-72 horas con antibióticos y drenaje, y volver a intentarlo, porque a veces no se puede en el primer momento, pero a los 2-3 días cede el edema en algo y se puede pasar, a veces. Mariano, você tirou as palavras da minha boca. Olha, um detalhe para esse paciente,
eu acho que é bom para... Nós temos, às vezes, cirurgiões que estão começando. Um dos problemas que a gente observa que é da estenose da hepático-jejunostomia são as anastomoses baixas. O cirurgião fica com receio de fazer uma anastomose alta, próximo à bifurcação dos hepáticos, faz a anastomose baixa, que acha que é mais segura, mas a gente tem que lembrar que a irrigação do colédoco ela vem por cima só, ela não vem mais por baixo, pelo duodeno, porque ele foi seccionado, e quanto mais distal é a anastomose, maior a chance de estenose. Então, só um parênteses aí, chamar a atenção, porque a gente deve evitar de fazer as anastomoses muito baixas. Esse paciente, depois desse procedimento, tratou a colangite, foi feito, então, uma tomografia que mostrou a artéria hepática direita e esquerda pérvia, sem nenhum problema, e a questão seria, então, essa aí que o Mariano falou, um novo tratamento percutâneo ou a hepático-jejunostomia. E nós concordamos com o Mariano que o insucesso da primeira drenagem não necessariamente significa que você não vai conseguir tratar. Você aliviando a obstrução, você melhora o processo inflamatório e, na segunda vez, você consegue fazer o tratamento percutâneo, como foi apresentado, como está apresentado aqui. Então, nós esperamos um pouco mais por problemas de logística. A gente espera em torno de 2 a 4 semanas e volta para tentar um segundo tratamento percutâneo antes da indicação da hepático-jejunostomia. E, na grande maioria das vezes, a passagem é fácil, não é difícil, porque melhora o processo inflamatório. Então, é feito a dilatação, a colocação da prótese e a drenagem interna e externa. Esse paciente evoluiu, então, foi submetido a 4 sessões de dilatação. O tempo de intervalo entre uma sessão e outra varia entre 2 e 4 meses. No total, o tratamento demorou 9 meses e terminou em janeiro de 2015. Esse paciente veio acompanhando, só que ele mora numa cidade do interior. Depois de uns 3 anos, eu perdi o acompanhamento dele. E 4 anos depois, ele, em janeiro de 2019, ele começou, então, a ter alterações da gama-GT e fosfatase alcalina, em torno de 3 vezes o valor de referência. Ô Marcelo, deixa eu só te interromper e fazer uma pergunta. O tratamento percutâneo, vocês costumam tratar por 1 ano ou em um prazo menor, com dilatações sucessivas a cada 2 meses, 3 meses? É variável, Edmundo. A endoscopia, o tratamento endoscópico, geralmente, eles preconizam 1 ano de tratamento com drenagens a cada 3 meses. Nós fazemos um tratamento mais curto, a gente faz em torno de 2 a 4 meses, depende muito do paciente. Então, se é de 2 em 2 meses, de 3 em 3, às vezes com 4 sessões, em torno de 8, 9 meses, a gente já interrompe o tratamento. É muito variável o tempo, a gente não faz assim 1 ano em todos os casos, não. Mas a média é em torno disso, de 9 meses, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. O que depende muito de quando nós consideramos que o tratamento está eficaz é na próxima dilatação, se não tem estenose, se está passando bem o contraste, ou se dilata com um balão para 8, 9, depois 10 milímetros, e o balão está passando muito bem, a gente não vê sentido em prorrogar o tratamento só para completar 1 ano. Eu queria saber a opinião do Mariano, se ele faz 1 ano sempre, ou se vai depender muito da evolução de cada paciente. O que a gente vê, Edmundo, é que tem paciente que a estenose se desfaz muito fácil, na segunda, terceira dilatação não tem estenose nenhuma mais, e a gente interrompe o tratamento. E tem pacientes que fazem 4, 5, 6 sessões de dilatação e você vê que ainda persiste uma estenose. Então, o que vai orientar muito
o tempo de tratamento vai ser a evolução, o resultado entre uma dilatação e outra. Mariano, quer complementar alguma coisa? Nosotros lo que el protocolo nuestro es entre 1 y 3 sesiones de dilatación, separados por lo menos por 2 semanas cada una, 6 atmósferas de presión por 3 minutos los balones. Los balones entre 8 y 10 milímetros cada balón, y si es bilateral, con 2 balones simultáneos. En Misra, que cuando estaba en el Johns Hopkins, demostró que mejora si todo esto terminás entre que empezaste a hacer el drenaje y se le sacaste 4 meses, no menos de 4 meses. Lo que sí demostró que más de 4 meses no sirve demasiado. Entonces, por eso nosotros en la actualidad estamos haciendo desde que ponemos el primer catéter hasta que le sacamos el catéter, salvo que sea una dilatación sostenida, que lo estamos dejando entre 4 y 6 meses, para el resto de dilataciones usamos un máximo de 4 meses. Porque son gente joven, no quieren estar atados con drenajes, etc. Entonces, es el tiempo, nosotros hemos acortado el tiempo en este momento. Y concuerdo con vos, Marcelo, si el paciente está muy bien después de la primera dilatación, no tiene ningún sentido hacer una segunda y una tercera por protocolo. Y analizamos, nosotros tuvimos creo que 150 casos, analizamos la serie y no había, los que la habíamos hecho 3 veces no anduvieron mejor que los que lo hicimos una vez o hicimos 2 veces, lo cual es bastante lógico porque los que andaban mejor lo hicimos menos, ¿no? Entonces, la verdad que no pasa por ahí, no pasa por ahí la cosa. Estoy totalmente de acuerdo. Mariano, você acha que a prótese biodegradável vai mudar alguma coisa na evolução desses pacientes? Mira, mi opinión sobre las prótesis biodegradables, no tengo ninguna relación con la compañía, más de que me las dieron en su momento para hacer el estudio original. Ahora incluso estamos tratando unas de magnesio que aparentemente van a ser mejores, porque van a tener más fuerza radial. ¿Qué tiene de malo la prótesis? La prótesis tiene 2 cosas. Tiene de bueno, tiene todo. Que la pones, es muy fácil de ponerla, la pones y ya está. ¿Qué tiene de malo? Es que el device es un poco grueso. El problema es que le falta un poco de fuerza radial. Y el tercer problema que tiene, que es el más grave de todos, es que se empieza a disolver y a meterse en la pared, lo cual está perfecto porque se disuelve, lo va digiriendo la submucosa, pero cuando vos lo haces en anastomosis biodigestiva, si un segmento cuando se empieza a fracturar se cae al yeyuno, no pasa nada. Pero si lo pones en la vía biliar, potencialmente, nosotros no tenemos ningún caso, pero teóricamente podrías tener un pedacito que cayera que podría ser el origen de un cálculo o de pancreatitis. Entonces, creemos que las prótesis biodegradables son muy buenas para biodigestivas y hay que ver si realmente son tan buenas para vía biliar, para estenosis de vía biliar. O sea que creo que tienen un lugar excepcional, sobre todo porque es muy fácil de hacerlo. Tecnicamente. Bom, continuando, esse paciente consultou com um hepatologista que pediu uma ressonância que não mostrou dilatação da via biliar. Então, ele foi tratado clinicamente com Ursacol, 11 a 12 miligramas por quilo por dia, e ele ficou bem mais 1 ano e meio, até agora, o meio desse ano, quando ele teve um episódio de colangite, sem icterícia, mas com fosfatase alcalina e gama-GT alterada. Então, ele teve uma estenose, uma colangite 5 anos e meio após o término do tratamento percutâneo. Ele foi submetido, então, a uma nova ressonância, que veio o laudo de uma obstrução na junção dos ductos hepáticos direito e esquerdo, mas conferindo essa imagem, nós podemos ver que, na verdade, ele tem uma estenose da anastomose novamente e tem barro biliar ou cálculos
que estão preenchendo, então, o ducto hepático comum. Eu quero chamar aqui, então, a atenção para duas situações muito comuns. Primeiro, o tratamento, inicialmente, quando foi feito o tratamento com Ursacol, porque o paciente não tinha dilatação biliar. Um dos maiores erros que se pode cometer, quem acompanha esses doentes, é ficar esperando ter dilatação biliar para investigar ou para tratar. Esses pacientes fazem colangites de repetição, cirrose, igual o Mariano falou, nós vimos cirrose com menos de 1 ano de evolução, e não fazem dilatação da via biliar por causa da fibrose que vai acontecendo. E o segundo, então, a segunda questão é essa, que a gente tem que fazer um exame de qualidade, porque é uma lesão, então, diferente entre um laudo e outro. Continuando aqui, então, esse paciente está perguntando aqui, vamos rapidamente, porque senão a gente não consegue ver os outros casos, prosseguir o tratamento clínico com Ursacol, novo tratamento percutâneo, já que a estenose aconteceu mais de 5 anos depois do término do primeiro, ou uma hepático-jejunostomia agora nessa situação? Mariano, você tentaria um segundo tratamento percutâneo nesse paciente? No, si el paciente, si mal no recuerdo, es joven y fracasó el tratamiento percutáneo, tratamiento... a ver, le voy a decir, cuando fracasa la dilatación con balón, lo que no podemos hacer es una nueva dilatación con balón. O sea, si hicimos A y fracasó A, si hacemos A de nuevo va a fracasar seguro. Entonces, lo que tenemos que hacer es, o vamos a una hepático-yeyuno-anastomosis, o podemos ir a una dilatación sostenida, como les decía, o con stent biodegradable, o con stent removible, o con múltiples catéteres, pero no una nueva dilatación con balón. Y si no tienen toda esta tecnología, digamos, para poder hacerlo, o la experiencia para hacerlo, hacer una nueva hepático-yeyuno. Pero yo no insistiría en hacer el mismo tratamiento. Mesmo depois de tanto tempo? ¿Por qué digo esto? Porque en nuestra experiencia, cuando fracasó la dilatación con balón y vos haces de nuevo la dilatación con balón, a X cantidad de tiempo, años, vuelve a fracasar. Y recuerden que el secreto de esto, para mí, es hacer tratamientos definitivos. Por supuesto, el tiempo dirá si la cirugía, si la dilatación, si lo que hicimos fue definitivo, pero hacerlo con un criterio definitivo, no con un criterio de, bueno, tiro 5 años y después veo qué hago, sino lo que tengo que hacer es hacerle algo para siempre. Si fracaso, fracasé, pero hacerlo con ese criterio, con un criterio definitivo. Entonces, no nos fue bien a largo plazo, a 15 años, 20 años, cuando nos falló uno e hicimos de nuevo lo mismo. Porque el riesgo de esto no es que fracase, el riesgo de esto es que termine en una cirrosis. Pero es una posición muy personal esa, Marcelo. Sim, o risco de cirrose assim, a gente sempre tem um medo do risco de cirrose, nós não insistimos no tratamento, mas quando a estenose acontece muito mais tardiamente, assim, é diferente de uma falha do tratamento, onde você não deve ficar insistindo. Marcelo? A gente tem bom resultado com um retratamento quando a estenose acontece muito tardiamente. Mas isso aí é uma opinião pessoal também, é questão de discussão. Sim, Cássio? Precisa lembrar que esse paciente está com 39 anos agora, não é isso? Ele tinha 35 anos na época da colecistectomia. Agora tem 4 anos, ele tem 39 anos. É um paciente bem jovem. Não, sim. Esse caso está em aberto. Eu acho que as duas condutas e o tratamento cirúrgico ele é uma muito boa opção nesse caso. Caso número 3. Uma mulher de 36 anos, assintomática, colecistectomia por causa de uma
achado de cálculo biliar em setembro de 2015. Com 3 dias, ela teve um bilioma, foi feita uma laparotomia e drenagem, fez uma fístula biliar, com 1 mês o dreno foi retirado, ficou assintomática por 3 anos, sem acompanhamento, quando teve dor no hipocôndrio direito, febre, sem icterícia e uma alteração da fosfatase alcalina e gama-GT. Ela já vinha tendo essa alteração há mais tempo, sendo acompanhada por um clínico que atribuiu essas alterações à obesidade. Ela pesa 104 quilos. Então, essa paciente, 3 anos depois de uma colecistectomia sem intercorrência, com aumento de fosfatase e gama-GT. Ela chama atenção, então, pelo tempo, 3 anos depois, e ela tem essa ressonância magnética. Uma obstrução do setor posterior direito, provavelmente uma das variações anatômicas que o professor Mariano falou, o ducto hepático direito, ou parte do fígado, drena em planta abaixo, e ele está totalmente ocluído. Ela não tem icterícia porque o lado esquerdo está funcionando, está pérvio, está muito bem. Então, explica o aumento da fosfatase alcalina e gama-GT. Qual a conduta nesse caso? ¿A cuánto fue de la cirugía? 3 anos. 3 anos depois. ¿Y por qué consultó 3 años después? Dor no hipocôndrio direito. Foi feita uma investigação, viu uma dilatação biliar e uma ressonância. Aumento de fosfatase y gama-GT. Perdón, hago un comentario muy corto y después me callo porque hablé mucho. Pero es muy bueno. El tema es, ¿qué hacer ante una lesión del hepático derecho por estenosis, ¿no? Bilirragia o algo, que aparece alejada? Bueno, las opciones en nuestra experiencia son 3 o 4. Uno es no hacer nada. En algunos pacientes donde no hay impacto en el laboratorio, no hay impacto clínico, lo mejor es no hacer nada, seguir estos pacientes y en general esta zona va a la fibrosis y es compensada con el resto del hígado. Entonces, uno puede incluso cuando es todo el hepático derecho, no solo cuando es un segmento posterior derecho, podría no hacer nada. Nosotros tenemos pacientes seguidos ya muchísimos años y solo muy poquitos, excepcionalmente, hicieron síntomas o cambiaron el laboratorio en la evolución. Entonces, una opción es no hacer nada. En el otro extremo es hepatectomía derecha. Tenemos pacientes que han ido a hepatectomía derecha porque no se podía manejar, etc. El tercera opción, y hay 2 opciones intermedias. Una es tratar de drenar y recanalizar y tratarlo en forma percutánea o hacer una hepático-yeyuno anastomosis. El tema es que hacer una hepático-yeyuno anastomosis, hacer un hepático-yeyuno anastomosis alejada es muy difícil y muy probablemente te va a ir mal. Y ahí sí tendrías que hacerle una angiotomografía para ver cómo está el hepático derecho. O sea, es una cirugía que es muy factible cuando lo haces en el posoperatorio cercano, pero muy difícil y te va a ir mal si lo haces en el posoperatorio en general muy alejado. Entonces, concepto, muchas veces es o no hacer nada, algún drenaje percutáneo, y ahí eventualmente hepático yeyuno, o hepatectomía derecha. Marcelo, esse caso, eu acho que assim, a gente tem que pensar na perspectiva. Eu nunca vi, são 3 casos assombrosos, 3 colecistectomias em achados incidentais de colecistolitíase com lesão de via biliar. A gente subestima muito a lesão da via biliar, tem séries suecas com 1,5% de lesão. Então, aqui eu acho que a gente tem que, na minha opinião, é muito difícil a gente adivinhar o futuro, mas pensar na perspectiva do juramento hipocrático, Primeiro, não prejudicar.
Todos os outros pacientes não havia dúvida, existiam pacientes extremamente sintomáticos. Essa paciente oligossintomática, na minha opinião, como é apenas o setor posterior direito, a paciente hoje com um sintoma apenas, eu ficaria como um tratamento conservador, como o professor Mariano falou muito bem. Eu concordo. O que a gente tem que levar em conta é isso aqui, ó. 3 anos de obstrução. Quando que foi que aconteceu essa obstrução? Provavelmente foi durante o procedimento cirúrgico, uma ligadura do ducto. E o que a gente tem que perguntar é se realmente esse fígado já é um fígado funcionante ou não, porque se propor uma hepático-jejunostomia num paciente que não tem nem aquele setor mais funcionando, é uma cirurgia complicada, com risco e que não vai trazer nenhum benefício. Essa paciente, então, foi optado por não fazer nada, acompanhar só, e ela evoluiu com dor persistente. É muito difícil agora a gente saber até o que causou a dor, né? Se foi o problema ou é o fato dela saber que tem um problema. Mas ela veio queixando de dor, e nos retornos, então foi feita uma drenagem percutânea, até para a gente, então, saber o que aconteceu com esse fígado. Uma drenagem externa, não teve tentativa de recanalização, e o que a gente vê é isso aqui, ó, é o que o Mariano já chamou a atenção. É uma bile hidrópica, é uma bile que não... é um fígado que não funciona. Essa bile drena aí em torno de 50 ml por dia, dessa bile clara, sem bilirrubina. Essa paciente, então, a gente percebe que essa parte do fígado dela é uma parte não funcionante. Então, uma hepático-jejunostomia, das 3 opções, é a pior delas. É uma cirurgia que vai levar um risco para o paciente sem nenhum benefício. Essa paciente é do Sistema Único de Saúde, do serviço público, ela é do interior. A prefeitura dela não autoriza fazer nenhum outro tratamento no HC, a não ser esse tratamento percutâneo. Então, ela ficou com esse dreno 6 meses, 7 meses. E a bile sempre desse jeito. Marcelo? Nós temos alguns pacientes que a bile sai hidrópica no início, mas que o fígado consegue recuperar. Então, nós temos pacientes que demoram até 1 mês para que comece a acontecer uma produção de bile. Mas essa paciente já, com esse tempo, esse fígado não é funcionante. Ô, Marcelo. Então, a gente tem que lembrar muito isso, a função hepática. E aqui eu chamo a atenção pelo tempo de obstrução. 3 anos, esse fígado já não funciona mais. Sim, Marcelo, Cássio? você acha que pelo tempo de obstrução, ao invés de uma drenagem percutânea, uma biópsia hepática não seria mais barato, menos mórbido e que esclareceria da mesma forma? Não necessariamente. A biópsia vai mostrar se tem cirrotização, se tem plug biliar, que a gente já sabe que vai ter, porque tem uma obstrução. E a questão dessa paciente era a dor, né? Então, o tratamento dela, ela insistiu numa solução para o quadro de dor recorrente no hipocôndrio direito e que pode acontecer com esses pacientes, né? As indicações cirúrgicas são colangite de repetição ou dor persistente naquela parte exclusa ali. É difícil saber valorizar essa dor desse paciente. Mas eu acho que a biópsia é importante, Cássio, a gente sempre faz para a gente decidir para uma hepatectomia, para um outro tratamento. Se já tem cirrose, você não vai insistir no tratamento percutâneo ou no tratamento cirúrgico, mas você vai aí indicar a hepatectomia. A gente faz biópsias muitas vezes nesses pacientes, justamente para até decidir o que vai fazer. Teórica. Aquele paciente que o fígado está funcionando, né? Que você vê uma atrofia. Vamos ter que ir para as perguntas, que o nosso tempo está se esgotando. Tá? Com relação, Marcelo, porque nós já estamos com praticamente 1h40. Então, se você tem alguma coisa mais rápida, porque eu precisaria ir para as perguntas
da plateia para a gente discutir ainda alguma coisa. Se vem alguma eu preparei mais casos, mas aí fica a critério de vocês. Acho que a questão é... Vamos ver as perguntas, se elas se demoram, e se não se demorarem, então vou fazer assim. E aí nós podemos abrir mais um caso, se o tempo for factível. Tá bom? Sim, concordo. Obrigado, Marcelo. Tem uma pergunta do Fábio Quinquinti, deve ser de fora do Brasil. Olá, Mariano. Felicitações pela exposição. Os estentes biodegradáveis, que tempo de vida têm? Eu perguntei para o Mariano. Acho que você já deu alguma resposta. Não estou lembrando bem. Depende el stent. Los stents de PDS, de polidioxanona, tienen... ninguno se disuelve antes de la sexta semana, ninguno queda después de la 10ª semana. O sea que dura entre 6 y 10 semanas. Ok. Pero depende de qué esté hecho. Mas depende do tipo de material. Vocês têm quantos tipos de stent biodegradáveis? Vocês têm vários fabricantes? Nosotros la experiencia clínica que yo tengo es con PDS, con polidioxanona. Después ahora estamos en Estrasburgo empezando a usar unos, no puedo comentar demasiado, pero algunos de magnesio, que aparentemente serían mejores, pero todavía yo no tengo por lo menos experiencia clínica. Toda mi experiencia es experimental. Ok. Obrigado, Mariano. Marcelo Bruno, parabéns, professor, pela apresentação. Gostaria que você comentasse sua estratégia para tratamento de estenose anastomótica pós-transplante de fígado, estente metálico, biodegradável plástico. Quanto tempo? Qual critério tem utilizado para considerar a intratabilidade e indicado o tratamento cirúrgico? Estén metálicos nunca en estenosis benigna, salvo los que totalmente recubiertos y pueden ser retirados, pero para trasplante, por lo menos yo no tengo experiencia de eso, pero sí todo lo que estuvimos hablando hoy acá es aplicable a trasplante. En general, por la medicación que tienen para el rechazo, ayuda al buen resultado de los tratamientos percutáneos. Entonces, generalmente andan muy bien. Los que no andan muy bien en trasplantes son los que son colédoco y que se produce la estenosis porque se produce un kinking, porque cuando uno saca el catéter o algo, el kinking se vuelve a producir. Pero las anastomosis biliodigestivas en trasplante funcionan muy bien los tratamientos percutáneos, mejor que en lesión quirúrgica. Okay. O Rogério Silva, elastografia tem papel na avaliação do dano hepático na lesão da via biliar? Pergunta para todos, quem quiser responder. Não tenho experiência. A elastografia, nós já temos alguma experiência fazendo a elastografia, só que ela tem uma particularidade. A obstrução biliar leva a um aumento da rigidez hepática. Então, ela não deve ser feita com o paciente antes do tratamento percutâneo, porque vai dar uma falsa ideia de fibrose avançada ou de cirrose. Então, e a elastografia ela melhora depois da drenagem biliar. É lógico que os pacientes que já cirrotizaram, ela não melhora, né? Então, para você ter uma ideia do parênquima hepático, o ideal de se fazer elastografia depois da drenagem biliar, depois do alívio da obstrução, porque senão ela vai dar um falso positivo aí para fibrose ou para cirrose. Perfeito. Júlio Castilho, quando se coloca múltiplos catéter por uma estenose de anastomose, quanto tempo se deixa, Mariano? Sí, es diferente cuando se hace endoscópicamente y cuando se hace en forma percutánea.
Porque cuando describen endoscópicamente hablan de un año, pero eso es porque no pueden ponerle todos los stents plásticos juntos. En cambio, nosotros, en forma percutánea, le podemos poner todos los plásticos, todos los stents en una sola sesión. Entonces, nosotros ponemos todo eso y al principio lo dejábamos 9 meses. Después lo dejamos 6 meses. Ahora lo estamos dejando entre 4 y 6 meses y los resultados son exactamente lo mismo. Estamos hablando de casi 80% de efectividad a 5 años, o sea que a mucho tiempo. O sea que es muy bueno esto. Entonces, en resumen, los dejamos entre 4 y 6 meses. Muito bom. Júlio Castilho, alguma diferença em deixar catéter de 16F ou deixar vários catéteres numa estenose benigna? Catéter Sí. o vários catéteres menores? Sí. No hay que dejar catéteres gruesos, sino múltiples catéteres finos. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque si yo dejo un catéter de 16 French grueso en la anastomosis para que dilate, va a dilatar 16 French, que es nada, es medio centímetro. Y yo necesito dilatar por lo menos 1 centímetro. Y aparte, ese 16 French va a estar en el parénquima, entonces la posibilidad de hemorragia, de complicaciones, de dolor es muy grande. Conviene dejar un catéter de 8 French, que es la mitad de diámetro, y dejar varios. Primero para que donde es efectivo, que es en la anastomosis, ahí produzca la dilatación, pero que no traiga problemas en el parénquima. Pero aparte, los catéteres se tapan rápidamente por el slash, por el barro biliar. Si yo pongo un catéter grueso, se va a tapar. Si yo pongo múltiples finos, se van a tapar, pero la bilis va a discurrir entre medio de ellos. Por todas esas razones hay que poner muchos finos y no poco gruesos. Muito bem. Rogério Silva, a isquemia arterial pode prejudicar a cicatrização da cirurgia? Sim, né? Alguém quer comentar? Quando há lesões, pelo que eu estou entendendo, lesões de alguma artéria, somente a direita, ou alguma outra anômala que tenha. Obviamente, se tiver uma anastomose lá, é isso que eu estou entendendo, se isso, obviamente, que vai levar a algum comprometimento. O grande problema da isquemia arterial é que a estenose ela pode ir progredindo ao longo do tempo. Isso explica por que as estenoses, às vezes, elas vão subindo na via biliar até atingir o hepático direito e o hepático esquerdo. Então, esse que é o problema, por exemplo, o Mariano citou isso aí, um paciente que tem uma estenose precoce de uma hepático-jejunostomia, se eu trato, faço novamente uma outra anastomose, existe um risco muito grande dessa estenose progredir, dessa isquemia progredir. Então, nessa situação, uma estenose precoce, a indicação do tratamento percutâneo para você ver como que vai evoluir, ela acho que é fundamental. Numa estenose quanto mais tardia a estenose, menor a chance de haver progressão aí ascendente dessa estenose. Isso a gente vê também nas estenoses térmicas, né? Nas colestectomias laparoscópicas. Sim, nas estenoses por injúria térmica, né? Isso. Antônio Roberto Teixeira. Marcelo, tem serviço que no primeiro procedimento só drena percutâneo. Depois tem que flanquear a estenose e dilatar. O que você acha dessa conduta? Não, a gente sempre tenta passar a estenose e dilatar da primeira vez. A não ser que o paciente tenha colangite e que ele esteja grave com a colangite, aí você tem que fazer o menor procedimento possível, porque até a injeção de contraste pode levar a uma bacteremia ao choque. Então, um paciente com colangite, a drenagem percutânea com a pouca injeção de contraste,
a menor manipulação possível. E, no segundo tempo, você tenta passar a obstrução. Agora, no paciente sem colangite, você tenta passar a obstrução. A gente tenta sempre passar a obstrução da primeira vez. Não tem sentido em fazer só a drenagem externa sem tentar passar a obstrução. É um procedimento a mais que o paciente vai ter que fazer. Okay. Isso é a mesma coisa em relação aos stents. Hoje, atualmente, a gente tenta, nas ostenoses malignas, nas obstruções malignas, a gente passa o stent da primeira vez. A não ser que por um problema de logística ou de colangite, você faz uma drenagem e depois passa o stent. Parece que o Mariano, eu já vi uma aula dele, ele falando que ele fazia o procedimento em 2 tempos, mas agora ele já mudou para um tempo só. É isso mesmo, Mariano? Sim, é certo. Sim, totalmente de acordo. Ok, pessoal. Devido ao tempo, nós estamos com... Já são 8h50. Nós temos várias perguntas ainda. Vamos tentar aqui responder. Ou eu vou tentar ver se eu respondo alguma coisa. Mas eu gostaria de agradecer novamente a todos, ao professor Mariano, que esteve com a gente, ao Edmundo, ao Cássio, ao Marcelo, e vou abrir a palavra ao nosso presidente, que está agora, já entrou aqui, para fazer os ensinos. Ou não, Cássio? Não, só gostaria de agradecer o honroso convite de estar presente aqui discutindo, né, principalmente com o professor Mariano, onde eu já tinha convidado ele a vir a João Pessoa esse ano, onde a gente tem o nosso meeting de casos clínicos, só que, infelizmente, essa pandemia nos prejudicou, mas, de todo jeito, o convite para que fique o convite à parte, de todo jeito, abrir um argentino, tá certo? Comemorando a presença dele, e que se a presença da gente nos congressos está impossível por enquanto, pelo menos a gente pode desfrutar da alegria dos amigos acompanhado de um bom vinho. Saúde a todos. Muito bom, pessoal. Que sea Malbec, que sea Malbec argentino. Malbec que Nicola Cobos. Que no sea chileno, que no sea chileno. No. Argentino Nicola Cobos. No, son muy buenos los chilenos, son muy buenos los vinos chilenos también. Bom, eu queria... Aguinaldo, só tenho que falar, só tenho um pesar que eu deixei os casos mais interessantes e os melhores para o final, mas esse pessoal fala demais. Não me deixaram apresentar todos os casos. Mas foram ótimas as discussões, né? Acho que a gente cumpriu rigorosamente o que a gente queria fazer aqui hoje, que era falar desse assunto e estimular a discussão. Apesar do tema ter sido tratamento percutâneo, nós também falamos de cirurgia, falamos também de endoscopia, né? de próteses novas. Eu acho que foi muito bom. Eu agradeço mais uma vez ao Marcelo, ao Mariano, que nos abrilhantaram com os casos e com as apresentações, ao Cássio e o Edmond, que participaram aí ativamente nos comentários, né? É o nosso amigo Paulo, que conduziu muito bem os trabalhos aí. Aguinaldo, eu acho que o conflito de interesses, eles deviam ter comentado que eram endoscopistas, viu? Não eram cirurgiões. Aguinaldo, e fica uma sugestão que está tendo em vários webinars, que é o seguinte: o pessoal está botando wine, in e alguma coisa. Então, que a gente sempre com uma taça de vinho, batendo papo, porque a gente se diverte aprendendo. Eu queria aproveitar para convidá-los para o nosso próximo webinar, exatamente daqui a 2 semanas, onde nós vamos ter o professor Voltei, lá do MD Anderson, vai falar para a gente. Acho que também vai ser muito proveitoso. E aproveitando também para dizer que os certificados de frequência nesse webinar já estão disponíveis a partir de, provavelmente, amanhã à tarde, no site do colégio, onde são gerados automaticamente quando você entra com o e-mail que usou para fazer o cadastro, né? Mais uma vez, muito obrigado a todos e uma boa noite, né? Até a próxima. Boa noite. Graças a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Até logo.